boa tarde para você ligado na Globo. Estamos com imagens do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Vai começar o segundo treino oficial que define o grid para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Vai começar o treino com a Ferrari, a exemplo de ontem. A bandeira brasileira passeia pela arquibancada. O público confia numa recuperação de Ayrton Senna. Vai também dar a sua torcida para Maurício Gugelmin e Christian Fittipaldi. Ontem, no primeiro treino oficial, as Williams de Nigel Mansell e Ricardo Patrese comandaram totalmente o treino. Mansell com 1:15.703, como você pode ver, é o mais rápido. O treino começa. Patrese ficou em segundo, Schumacher em terceiro, Martini em quarto, Berger em quinto, Alesi em sexto, De César em sétimo, Modena em oitavo. Ayrton Senna foi o nono lugar. No treino de hoje pela manhã, o treino livre, a história se repetiu com Mansell e Patrese sendo os mais rápidos. Mas Senna e Berger pularam para a terceira e quarta posição. Vamos acompanhar o treino de hoje, que define o grid para a corrida de amanhã. Alesi já está na pista. E no boxe, informação total para você na Globo, Luiz Fernando Lima. Pelo jeito que ia ter essa situação de ontem aqui na McLaren. Ontem a equipe gastou 35 minutos no treino oficial, tentando ajustar aqui os carros para que os pilotos pudessem entrar na pista. Agora lá no fundo está Ayrton Senna. Ele está conversando com um técnico da Honda. Evidentemente que os motores são a maior preocupação. 3 motores estouraram agora pela manhã no treino livre. 2 motores do modelo novo da McLaren, um motor do modelo antigo. E os carros agora estão recebendo a atenção dos técnicos, dos engenheiros e mecânicos. E ainda não há o menor indício de que os pilotos da McLaren vão entrar na pista pelo menos nos próximos minutos. Vamos ver agora outras informações do boxe com o repórter Roberto Cabrinho. Pois não, Luiz Fernando. Enquanto isso, a situação dos 2 outros brasileiros não é das melhores. Maurício Gugelmin continuou com problemas de equilíbrio na sua Jordan, principalmente quando o carro passa na saída do lago. Aí a falta de equilíbrio é realmente determinante. E enquanto isso, o Christian Fittipaldi reclama muito do que deveria ser para ele a grande esperança, ou seja, o motor Lamborghini. Esse motor não está funcionando bem, foi trocado o mapa da carburação e mesmo assim os resultados não apareceram. Agora a tranquilidade mesmo está passando a equipe Williams. Ricardo Patrese reclama um pouco da suspensão, mas Mansell continua muito otimista. Informação total para você na Globo. Todos os detalhes do treino. Aí está o box da equipe McLaren trabalhando, como contou Luiz Fernando Lima. E Nigel Mansell, o pole provisório, está na pista. Mansell fez ontem o tempo de 1 minuto 15 segundos 703 milésimos. Já é o recorde de treino aqui da pista de Interlagos. Agora ele vai fazendo a sua volta e está com mais 178 milésimos em relação ao tempo de ontem. Mansell hoje pela manhã entrou para o treino livre com o tanque cheio, em condição de corrida. Começou virando mais alto na casa de 1:22, foi baixando, chegou a 1:20, até fazer o tempo de 1:16.116 na 33ª volta. Ou seja, já quase no fim do treino, com o carro como estará no meio, do meio para frente da corrida. É uma prova de que Nigel Mansell fez hoje de manhã um teste de corrida. Agora ele está para completar a sua volta dentro desse treino oficial, dentro do treino que define o grid. Vamos acompanhar a primeira volta do Mansell, o que ele consegue fazer. O piloto inglês tem sido o mais rápido nessas 3 provas do campeonato de 92. Ele passa aí a marcha do Carl Wendlinger e vai completar. Já deixou o tempo de ontem, 1:16.449. É um bom tempo, é um tempo que já daria ao Mansell a pole position. É o melhor depois do tempo dele mesmo. A expectativa para esse treino, as análises, vamos ouvir Reginaldo Leme. Boa tarde, amigos da Globo. Você vê aí agora o Patrese também se preparando para sair. Realmente as Williams parecem em ritmo de treino imbatíveis para obter a pole position e devem, mais do que isso, obterem as 2 posições da primeira fila. Mas a McLaren melhorou. Sem dúvida nenhuma, o treino da manhã fez com que os carros se acertassem um pouco mais, apesar de todos os problemas de quebrarem 3 motores, 2 de Berger e 1 de Senna. Mas essa melhora da McLaren, se continuar agora progredindo o carro nesse treino,
há uma chance de lutar pelo menos por uma posição aí, quem sabe roubar a posição do Patrese na primeira fila. Agora, em último caso, pelo menos largar na segunda fila, que já seria uma boa chance de uma corrida lutando por posições para a Senna. A Ferrari de Jean Alesi continua na pista. Ele tem o sexto tempo, 1:19.340. E Senna perdeu uma posição. Martin Brundle, da Benetton, saiu, virou em 1:19.488. Agora Ayrton Senna é o 10º colocado. Sempre lembrando que nenhuma das duas McLarens veio ainda para a pista. Veja Jean Alesi, passando com mais 1.982 na parcial de Nigel Mansell. Alesi, eu repito, 1:19.340, o melhor tempo do francês da Ferrari. Ele vai para completar a volta. A Ferrari vai completar a sua volta. Ferrari que vive aí uma fase difícil no campeonato, duas provas não completadas. Ele completa 1:19.065. Alesi foi melhor do que ontem já. As coisas parecem melhorar um pouquinho para a Ferrari neste começo de treino. Enquanto a equipe Williams vê aí a preparação de Riccardo Patrese. Informações nos boxes, Roberto Cabrini. E por falar em Ferrari, uma informação muito importante. Valtinho Ferrari, amigo íntimo, amigo de infância de Nelson Piquet, confirmou que o piloto recebeu de fato uma proposta da Ferrari. O Nelson Piquet esteve ontem aqui no Autódromo de Interlagos, chegou alegre, chegou brincalhão e foi direto para o box da Ferrari. O Reginaldo conversou com ele. Aí já conversei hoje pela manhã também, ele assistiu o treino todo ali da curva do Laranjinha, observando carro a carro. Brinquei com ele sobre a Ferrari quando passava, que ele observava até mais atentamente. Ele realmente se tem alguma coisa, ele está guardando em segredo. Ele não quer dizer nada, brinca, aceita as brincadeiras. Esteve ontem no box da Ferrari o tempo todo cumprimentando seu amigo Jean Alesi, os mecânicos, os diretores. Ele diz que não tem nada, mas essa informação que o Cabrini acabou de dar, eu realmente já tinha e confirmei, e mais, que os números chegaram a satisfazer Nelson Piquet. Quer dizer, daí para frente passa a ser uma coisa de acerto e uma coisa da possibilidade de a Ferrari realmente dispensar um de seus pilotos, que provavelmente seria o Ivan Capelli, até agora bem longe do nível alcançado por Jean Alesi. A Williams de Patrese está na pista. E fica então a torcida, a expectativa do público brasileiro para a possível volta de Nelson Piquet, quem sabe na Ferrari. Ontem o Jean Alesi dava uma entrevista para um jornalista italiano e reclamava da imprensa italiana. Mais ou menos o mesmo problema que teve o Alan Prost na sua temporada final na Ferrari. A imprensa cobra muito e o Alesi estava bravo, reclamando, dizendo que o pessoal fala uma coisa na Itália e outra coisa fora da Itália, o jornalista. A reclamação de sempre da pressão que existe. Num começo de temporada difícil, como está sendo o da Ferrari, é claro que essa pressão aumenta e as broncas aumentam. O Nelson Piquet pode entrar nessa. Vamos aguardar e para ver. Aqui, Riccardo Patrese. É o segundo, por enquanto, no grid e está iniciando o seu trabalho. A melhor volta de Patrese ontem foi 1:17.591. Ele que é o piloto com o maior número de grandes prêmios que está na Fórmula 1. Patrese já disputou 226 corridas. Aí a gente começa a acompanhar a cronometragem da volta de Riccardo Patrese. O Patrese precisa melhorar bastante para chegar no nível alcançado por Mansell. E ele dizia ontem que melhorar é possível, ele reclamou muito do balanço do seu carro. Agora, virar os 15.7 do Mansell, ele disse que ia andar muito e que ele duvida que ele conseguisse fazer isso, porque o seu companheiro de equipe, na sua opinião, está realmente atravessando a melhor fase que ele já viu em um piloto, qualquer que seja. Acompanhe Riccardo Patrese, está indo nos Fs. Aí ele chega no Pinheirinho a 140 por hora, com 110 por hora. Ele vai entrar no Bico do Pato e chega a atingir uma velocidade de 200. Até 210 no mergulho, atingir a junção, onde ele reduz para 160. Veio na frente dele o Paul Wendlinger se complicar, conseguiu sair, mas deve ter prejudicado muito a volta. Claro que o Patrese tem que tirar o pé, tem que sair do companheiro lá que está na frente. Acompanhe.
Ele está fazendo a curva e dá de cara com o Carl Wendlinger. Um olhando para o olho do outro. Aí não tem piloto que resista. Luiz Fernando Lima. A curiosidade aqui nos boxes da McLaren. Veja só, o Ayrton Senna saiu lá de trás, da área onde ele estava descansando. Veio aqui, pegou o monitor que controla os tempos que estão acontecendo na pista e levou lá para trás. No final da grande preocupação dele, com a ordem de largada no grid amanhã. Veja o box da Benetton. Michael Schumacher saindo do carro e o Martin Brundle melhora um pouco mais a sua posição. Está agora em 6º lugar no grid. Quem melhorou também foi o Jean Alesi, que pulou para a 4ª posição. Veja aí atravessada a marche. Esse já não é o Wendlinger, já é o Belmondo. O Belmondo que está aí atravessado. Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Martini e Brundle. São os 6 primeiros até agora. Berger está em 7º, De Cesaris em 8º, Modena em 9º e Ayrton Senna em 10º. Sem terem ido para a pista os carros da McLaren. Quando ele for para a pista, certamente vai conseguir uma posição melhor, porque isso é que é importante. O tempo que ele obteve hoje pela manhã já lhe garantiria uma segunda fila, na frente do Schumacher. Ele virou 1:18.531 e o Schumacher tem o tempo de 1:18.541. Quer dizer que o Senna estaria na segunda fila com o terceiro tempo. O Belmondo está ali atravessado numa posição perigosa. Você viu os carros passando perto dele, hein? Hoje em Supercine, ET, o extraterrestre. A maior bilheteria da história do cinema. Hoje em Supercine. Nigel Mansell está no box. E um pouco antes dessa imagem, você viu o Riccardo Patrese ainda tentando fazer volta. E o Christian Fittipaldi também vai para a pista. O Christian que não está numa boa posição. O Christian ontem ficou em 24º lugar. Hoje em 26º no treino. E agora vai tentar melhorar a sua posição. Veja aí o Nigel Mansell no box da Williams. E lá perto está Roberto Cabrini. Pois não, nesse momento o Nigel Mansell está passando para o carro reserva. É algo que ele fez muito no treino livre. Ele quer saber qual o melhor carro para ele largar na corrida de amanhã. Ele já não se preocupa tanto com tomada de tempo, já se sente absolutamente seguro com o que conquistou ontem. Então ele testa principalmente resistência de motor. E por isso tenta agora o carro reserva nessas imagens que vocês acompanham. A tranquilidade da Williams dá realmente a condição para que o Mansell faça isso, teste tudo o que ele tem para a corrida. E aí os fiscais retirando ali do meio da pista o marche do Paul Belmondo. O Christian Fittipaldi passou com 1:21.994. Já fez a melhor volta dele no treino. Você viu ali o trabalho com a marcha do Belmondo. Na pista, Williams, Riccardo Patrese. Veja o Patrese para fazer a volta, continua na segunda posição. E o Patrese, sobre essa diferença dele para o Mansell, dizia até que não sabe o que acontece. O carro está bom, ele está conseguindo dirigir bem, teve um pouco de problema de equilíbrio, mas dizer que o carro é bom. E é tanta tecnologia, dizia o Patrese, que às vezes é até difícil encontrar aonde está o defeito. Mas ele pretende ser campeão do mundo. Foi uma outra declaração de Patrese. Vai ter que pisar rápido para alcançar o Mansell. Até agora, Mansell tem 20 pontos no campeonato e o Riccardo Patrese 12. Uma diferença de 8 pontos, que se continuar, vai dar evidente a preferência da equipe para o Mansell. Ayrton Senna, de capacete, no box, em pé, fora do carro, está se preparando ali para entrar. Nesse instante vai para a McLaren. E fica a expectativa para que daqui a pouco o Ayrton venha para a pista tentar melhorar o seu tempo. Ele que está até agora em 10º lugar no grid, mas hoje os pilotos estão virando mais rápidos. E o Senna fez um bom treino livre pela manhã. Olha o Patrese, vem para completar a volta. Passa aí pertinho de você a Williams número 6. Nós temos 14 minutos de treino dos 60 minutos do treino oficial que define o grid. O Patrese deu aquela volta em 1:30.609. Agora ele já passou com mais 0.4 na primeira parcial do Nigel Mansell.
Vem o Patrese para atingir a curva do Laranjinha. Faz essa curva a uma média de 180 por hora. Entra nos S's agora. Mais uma parcial, nós vamos conferir. Mais 1.138 no tempo de Nigel Mansell. Patrese agora vai para um trecho com velocidade. Faz a subida dos boxes a 180, chega a 210 para entrar na reta a 240 por hora. Você entra com ele para conferir o tempo de Ricardo Patrese. Aí vem ele. 1:17.627. Não consegue melhorar o tempo de ontem, que foi de 1:17.591, mas ficou muito perto disso. E Ayrton Senna vai para a pista. Luiz Fernando Lima. Senna sempre foi conhecido por saber escolher bem o momento de ir para a pista tentar um bom tempo. Ele acabou de sair agora, está na pista e aí começa a emoção para o torcedor brasileiro. Será que Senna vai conseguir melhorar o tempo dele de ontem? Vamos ver se vai conseguir melhorar o tempo Ayrton Senna. Aí a liberação para que o brasileiro tricampeão do mundo inicie a sua tentativa neste treino de hoje. O Ayrton que estourou hoje de manhã o motor do carro novo, mas está com ele. Ontem o Ayrton saiu um pouco cabisbaixo, mas hoje, pelo treino da manhã, deve estar com muito mais esperança de melhorar, de subir sua colocação no grid, de largar bem amanhã no Grande Prêmio do Brasil e correr atrás da sua segunda vitória aqui. Depois daquela vitória inesquecível e emocionante do ano passado, Ayrton Senna está na pista, vai para o seu tempo e todo o Brasil vai com ele tentando torcer por Ayrton Senna e conferir um tempo melhor para o grid do Grande Prêmio do Brasil. Essa primeira volta é a volta de aquecimento, a volta para que depois ele parta para tentar um tempo. É um momento bastante decisivo para a equipe McLaren, porque além dessa luta de Ayrton Senna para tentar melhorar bastante a sua posição de largada, eu repito, com o tempo que ele fez hoje de manhã, ele estaria na segunda fila, mas além disso, existe uma tomada de decisão que tem que ser feita daqui a pouco. Quer dizer, o Senna, hoje, tanto o Senna como o Berger usaram o carro novo e usaram também o carro antigo, e agora nesse treino eles vão ter que decidir para a corrida. Se o carro antigo da fila, mas além disso, existe uma tomada de decisão que tem que ser feita daqui a pouco. Quer dizer, o Senna, hoje, tanto o Senna como o Berger usaram o carro novo e usaram também o carro antigo, e agora nesse treino eles vão ter que decidir para a corrida. Se o carro antigo, que tem confiabilidade em termos de chegar ao final da corrida, mesmo sem lutar por uma vitória, e esse novo, que significa um passo adiante aí aberto à volta, se já deve ser usado nessa corrida. A filosofia da McLaren era, sem dúvida nenhuma, isso me confirmou o Martin Whittaker, era correr com o carro novo nessa corrida, mas pensando em disputar a vitória no Grande Prêmio da Espanha, que é a corrida. Ayrton passou pela curva do Sol, vai para o retão, lá para a reta oposta, mais 0.8 em relação ao Mansell. É uma boa parcial do Ayrton. Agora faz o Laranjinha. Entra no S Ayrton Senna. Está com o tempo de 43 segundos. É hora de conferir mais uma parcial. O Mansell passou 46.423. O Senna aumentou em 2 segundos em relação ao tempo, quase 3, 2.911. Acompanhando o final da volta de Ayrton Senna. É a primeira tentativa efetiva do Ayrton neste sábado, no segundo treino oficial. E você acompanha ao vivo aqui na Globo. Vai para a subida dos boxes. Entra no retão. E passa com 1:19.978. Esse foi o tempo de Ayrton Senna. É um tempo superior ao tempo de ontem. Mas é o tempo da primeira volta que ele tenta. Agora pegou o ritmo e vai para outra. 1:19.358 o tempo de ontem. Uma tentativa do brasileiro. Você tem mais uma marcha girando.
Senna com o carro novo, novo modelo da McLaren. Câmbio semi-automático, as duas mãos no volante. Vai usando a zebra, vai usando a pista, pisando fundo. Diminuiu o tempo, agora mais 2,050. Você se lembra que na outra volta foi 2,9. Está mais rápido Ayrton Senna. Já passa da casa de 1 minuto. Da junção ele vai para a subida dos boxes. Aí acelera para valer, chega a 210 para entrar no botão a 240 por hora. E passa 1,18,597. Ayrton Senna já melhora o seu tempo de ontem e vai para a 4ª colocação no grid. Na segunda tentativa, Ayrton Senna vai para a 4ª posição. Um bom começo de treino da McLaren. A tendência é melhorar bastante ainda. Logo nessa segunda volta lançada, ele consegue baixar de 19, que era uma coisa, essa era bem esperada. Era fácil ele baixar de 19 e com isso era fácil ele subir para a segunda fila, posição que ele já ocupa agora. Mas tem o Schumacher à sua frente, deve melhorar bastante ainda a McLaren. Pelo menos mais 1 segundo dá para tirar. Aí você está dentro da Williams de Nigel Mansell. Ele está de volta e você percebe ainda andando devagar, o tempo está alto. Agora abre nova volta. É o pole provisório Nigel Mansell, 1,15,703. Uma marca difícil de ser superada. Olha a velocidade atingida pelo Mansell. Está apenas 1/10 acima do tempo dele mesmo. Entra numa de suas curvas preferidas no circuito da Fórmula 1, o Laranjinha. Vai pegar retardatário. Vem o Mansell. Deixa para trás o carro da Amati e vai embora. Perdeu muito tempo. De dentro da Williams e acompanhando o traçado de Nigel Mansell. Você agora. Veja aí a estabilidade do carro, a tranquilidade. E ele passa. 1,17,420. Mais 1,717. Com o carro reserva fazendo um tempo desse, ele está fazendo um ótimo tempo, né? E pegou retardatário na parte mais lenta do circuito, com curvas muito fechadas, onde realmente ele não poderia passar. Enquanto o Nigel Mansell está na pista, o Patrese vai voltar. Roberto Cabrini. Nesse momento, o Ricardo Patrese acompanha pelo monitor a evolução dos tempos aqui em Interlagos. Essa parada nos boxes foi justamente para mexer no aerofólio traseiro e também na suspensão. Ele já vai voltar à pista. Ayrton Senna na pista. Olha o brasileiro, deu uma balançada, controla, segura a McLaren. Está quase para completar a sua volta. Baixou mais o Ayrton Senna. 1,18,189. Já é terceiro colocado. Ayrton Senna está com 1,18 baixo, com expectativa boa para virar em 1,17, que é a casa do Ricardo Patrese. Exatamente, ele baixou 4 décimos nessa volta, quer dizer, 1 segundo em relação ao 18,5 que foi a volta anterior, ele vai conseguir. Ele deve terminar esse treino entre 17 e 17,5, podendo chegar a 17. Agora, boa notícia também, Christian Fittipaldi virou 1,20,133, pula para a 17ª posição. Ele estava em 26º, arriscado de não poder largar. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Alesi, Martini. São os 6 melhores até agora. O Ricardo Patrese está aí, de volta à pista. Hoje, 4 da tarde, mais esporte na Globo. Campeonato Brasileiro ao vivo. Cruzeiro e São Paulo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estarão acompanhando Botafogo e Paysandu. Nós estamos acompanhando aqui o Ricardo Patrese. Na sua volta à pista, está numa volta mais lenta. Ele que continua na segunda colocação, não conseguiu ainda virar hoje como ontem.
Ontem 1:17.591. Hoje 17:06. Vai para completar a sua volta o Ricardo Patrese, que é o vice-líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1, depois de 2 provas com 12 pontos. Aí a Williams do Patrese. Ele passa aqui e abre outra volta. O italiano que vai tentando encostar em Nigel Mansell para não chegar no meio da temporada e ser obrigado a simplesmente fazer um trabalho de equipe. Ver o esforço da Williams ser dado todo para Nigel Mansell na busca do título. O italiano de 37 anos que tem 5 vitórias na sua carreira de piloto de Fórmula 1. Fez 2 dobradinhas com Mansell nesse início de temporada na África do Sul e no México. Mansell sempre em primeiro, ele em segundo. É o que está se repetindo por enquanto aqui no Brasil. Veja como está lento o Ricardo Patrese nesta volta. 5 segundos, 232 milésimos acima do tempo de Nigel Mansell. Senna já vai para casa de 17. 1:17.902. Ayrton Senna já vira na casa de 1:17. Realmente comprovando, demonstrando o melhor rendimento da equipe McLaren. E o Senna conduzindo o carro para um bom lugar no grid. Aí está ele. Em terceiro lugar com 1:17.9. O Schumacher tem 1:18.541. É o quarto colocado. Coisa de meio segundo à frente. O Ayrton Senna, que nessa altura está bem devagar, hein? Enquanto você vê o Berger, aí está ele. Ele fez a curva do Laranjinha devagar. Não teve nenhuma dificuldade para ser ultrapassado. Está tocando devagar. E o Mansell volta para o box. O Senna deve ter gostado do desenvolvimento desse motor, do desempenho desse motor. Está voltando calmamente para os boxes para tentar alguma regulagem nova e fazer do jeitinho que está, sem trocar pneu, sem nada, tentar melhorar o tempo ainda. Mas 1:17.9 já é bastante bom, ele já está na terceira posição. Eu repito, ele ainda pode chegar a 1:17 nesse treino. Olha o Gerhard Berger, piloto austríaco de 32 anos. Está se preparando para sair. O Berger, que até agora está em 10º lugar no grid. Mansell está com a pole, Patrese em segundo lugar. A terceira posição é de Ayrton Senna, que nesse instante entra no box. A quarta é de Schumacher. Alesi com o quinto e Martini com o sexto melhor tempo. Completam aí o que seriam as 3 primeiras filas. Senna de volta ao box. Aí está ele chegando. Luiz Fernando Lima. Ayrton Senna está de novo nos boxes agora, deu 5 voltas na pista, conseguiu esse terceiro melhor tempo, passou para a segunda fila. Eu vou começar aqui com o irmão dele. O Senna esperava essa evolução, acreditava que a McLaren poderia melhorar o carro? Houve uma evolução, mas em relação às Williams a diferença é muito grande. Quer dizer, ontem foi o primeiro dia de um carro totalmente novo, e é claro que havia acertos a serem feitos, mas daqui para frente vai ficar muito difícil. Obrigado, esse é o Léo. Mão do Senna. Aí está o Gerhard Berger. O Ayrton Senna, em relação ao Ricardo Patrese, está quase meio segundo mais lento. 0.4. A diferença ontem era muito maior. A evolução está clara. E aí os acertos no carro do Ayrton Senna, que voltou para o box com o terceiro melhor tempo. E o Berger na pista. O austríaco Gerhard Berger. Ele tem 8 poles na sua carreira e venceu 6 vezes em 117 grandes prêmios disputados. Nigel Mansell está fora do carro, conversando, trocando ideia, numa posição confortável. Vai o Berger. Hoje
hoje pela manhã no treino livre, 2 motores estourados. Um do carro novo, um do carro velho. Mais um detalhe para você do Ayrton Senna, que agora vai acompanhar os tempos ali com o terminal de computador sendo colocado à sua frente. Ele vai acompanhar o desempenho dos outros pilotos. Na 4ª posição atrás dele está o Schumacher, 1:18.541. Ele 1:17.9. Berger abrindo uma volta. Posição até agora de Gerhard Berger é a 10ª. Melhor volta dele, 1:19.277. Ele está aí atravessando a reta oposta com mais 1.4 em relação ao Mansell. 295 por hora atingiu o Berger no final da reta oposta. Agora ele vem para uma parte bem seletiva do circuito. Vem para o laranjinha, deixa o carro velho para trás. Passa também pela Ligier do Henrique Comar. Sai do S. Atinge agora o bico do pato, o Gerhard Berger. Agora com mais 4 em relação ao Mansell. Perdeu tempo com esses retardatários. Vai para o mergulho. Berger pisa fundo. Depois da junção, a curva da junção, vem a subida dos boxes. Aí começa a acelerar, ganhar velocidade para entrar forte na reta. O tempo está ruim, está alto. Muita gente pelo caminho e acabou se complicando o Berger. É uma volta praticamente de aquecimento, mas a curiosidade maior é que o Berger fez esse tempo com o carro velho, hein? É a primeira vez que a McLaren participa da tomada oficial com o carro antigo. Olha o pessoal mexendo no pneu do carro do Ayrton Senna. Hoje em Supercine, ET, o extraterrestre. A maior bilheteria da história do cinema. Hoje em Supercine. O Ayrton continua acompanhando os tempos. O melhor até agora é o do Mansell, 1:15.703. Em segundo está Ricardo Patrese, 1:17.591. Aí vem o Senna. E aí o Frank Williams também acompanhando tudo. O chefão da equipe Williams, a equipe que está na frente com Mansell e Patrese. Jean Alesi. Mais uma tentativa do francês da Ferrari. Ele está em 5º lugar. Está bem o Alesi, pelo clima que vem vivendo a Ferrari, esse 5º lugar do Alesi pode estar dando tranquilidade para o francês. Principalmente porque hoje ele conseguiu uma melhora significativa. O tempo dele era 1:19.340 e hoje ele fez 1:18.647. Quer dizer, ele baixou 7 décimos naquela sua primeira tentativa. Agora ele já está com o 2º jogo de pneus. Alesi que foi o primeiro a ir para a pista nesse treino de sábado, como ontem também. Depois da volta, o Alesi vai completando a sua volta. A Ferrari que viveu problemas fortes com o motor, a lubrificação do motor. Não conseguiu completar as 2 primeiras provas. Trouxe os motores do ano passado para participar do treino e da corrida, eventualmente, aqui no Brasil. Pelo menos para levar o carro até o final. Vale a comparação. O Ivan Capelli, que é o companheiro de Jean Alesi, está na 11ª colocação, virou 1:19.8 ontem, 1:19.3 hoje. Quer dizer, o Capelli realmente, invariavelmente, ele tem sido mais lento que o Alesi nas provas de classificação. E os detalhes dos boxes para você. Você viu o Ayrton Senna no carro, com detalhes sendo feitos na McLaren, e o Mansell está aí, conversando com o Frank Williams. Fernando Lima. Senna já está ligando o motor agora e vai voltar para a pista. O carro dele tem uma modificação agora nessa volta. Essas entradas de ar aqui são maiores do que eles estavam utilizando antes. Veja só, esse é o modelo grande de entrada de ar. Aqui nesse outro carro aqui, essa outra carenagem, há um modelo com a entrada menor de ar. É essa que estava na pista, no carro de Senna, quando ele conseguiu esse 3º melhor tempo, por enquanto, provisório ainda, no grid de largada. Ele vai voltar daqui a pouco, o carro já foi reabastecido, recebeu 10 litros de combustível e está aí ele ligando o motor para ser colocado a carenagem e ele já está voltando à pista. O
resfriamento de motor tem sido uma preocupação de todas as equipes aqui, porque aumentou bastante a temperatura ambiente. Nesse momento, já em torno de 29 graus, e todos os carros procuram fazer uma abertura maior para a entrada do radiador. Aí mais um detalhe para você, mais uma imagem do Ayrton Senna, que ainda está com o terminal do computador. Michael Schumacher está na pista. Schumacher hoje está virando mais lento até agora em relação ao seu tempo de ontem. E o Schumacher, que mantém a quarta posição, já vê que o Alesi encosta, está apenas 1/10 o Alesi atrás do Schumacher. Martini, Pierluigi Martini também está na pista. Ele ontem com 1:18.953 foi o quarto, hoje está virando na casa de 1:20 e mantém a sexta posição. Quem sobe é Gerhard Berger. Berger gira em 1:18.970. Pula para a sétima colocação no grid, Gerhard Berger. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Alesi, Martini, Berger. Agora os 7 primeiros. E o Schumacher está fazendo a sua volta. 1:19.305. O tempo de Michael Schumacher. Acima do tempo de ontem. Esse é o retão dos boxes em Interlagos. Aqui à direita toda a movimentação. O primeiro boxe ali é o da McLaren. Esse aí, ó, onde o Ayrton Senna está se preparando para voltar às pistas, para voltar para o autódromo. O Senna que está com o tempo terceiro de 1:17.903. Começando, atento, com 36 minutos de treino nós estamos. Passamos já da metade do treino oficial que define o grid. Gugelmin está na pista e aí o Ayrton Senna, 32 anos, 33 vitórias em 128 grandes prêmios, 3 títulos mundiais e o recorde absoluto em poles, 60 já conquistadas na sua carreira. Gugelmin está numa posição ruim. Ele está em 27º lugar. Se o treino acabasse agora, o Gugelmin estaria fora do grid. Ele, o Belmondo, o Van der Poel e a Giovanna Amati, que está em 30º lugar. Gugelmin fez a sua melhor volta com 1:20.817. É um erro do computador, porque ele não pode estar rodando com 1:20 e está em 27º lugar. 1:21.6 numa posição de 27º, o Maurício Gugelmin. O problema do Gugelmin é principalmente, primeiro, o aquecimento do carro, que já está como no México, que foi a grande preocupação, porque a temperatura aqui está muito alta. Mas o maior problema é a altura do carro. Embora o carro dele seja 4 milímetros mais baixo que o do companheiro de equipe, Stefano Modena, enquanto o de Modena toca o chão com o solo como se deve, o dele toca de um lado só. Então os mecânicos, quando desmontaram os dois carros, viram a parte inferior e viram que o do Gugelmin toca um lado só, o que significa um desbalanceamento do carro. Eles não tinham encontrado a solução, estão tentando novos ajustes e agora é que o Gugelmin tem aí praticamente 20 minutos para tentar obter a sua classificação no grid. Você está acompanhando a evolução de Gerhard Berger, a cronometragem da volta do piloto da McLaren. 1:19.025. 1:19.025, a marca do Berger. E aí você viu a rodada do Aguri Suzuki, o piloto da Footwork. Lá nos boxes, informações de Roberto Cabrini. Nesse momento, os 2 pilotos da Williams, da equipe, Ricardo Patrese, está fazendo novos ajustes na suspensão. Ele tem reclamado muito da suspensão. A do Mansell funciona perfeitamente, mas a dele continua com muitos problemas. E ele tenta ajustar, coordenar tudo isso. E nesse instante, Nigel Mansell está na parte reservada do box da Williams, conversando com Bernard Dodot, que é justamente o diretor da Renault. Suspensão da Williams, que sempre é bom lembrar, é a suspensão inteligente, comandada por computadores. O carro não tem amortecedor, tem um sensor no bico que transmite todas as informações para o box e ajeita direitinho a suspensão. Christian Fittipaldi, na 18ª colocação, está na pista. E Ayrton Senna está voltando. Veja aí o Christian. Melhor volta de Christian, 1:20.133. O piloto da Minardi, que está estreando uma nova versão do motor Lamborghini aqui no Grande Prêmio do Brasil.
e prepara para iniciar testes com um novo carro, com um novo Minardi. O Christian teve um problema de motor, trocou o motor e não adiantou. E tem também um problema de balanceamento do carro, tanto que ele estava numa posição muito ruim. Agora sim, ele melhorou e está fazendo aí uma nova tentativa. Essa já perdeu, quer dizer, essa é uma volta de aquecimento. E agora ele vai abrir uma volta para tentar melhorar a posição. Ele está em 18º com 1:20.133. O Christian, que vocês sabem, é um piloto muito grande, vem sentindo problemas dentro do cockpit, sempre o cockpit estreito de um carro de Fórmula 1. O problema era bastante grave na primeira prova, na África do Sul, melhorou um pouco para o México e melhorou um pouco para o Brasil. Só que aqui ele voltou a sentir o que é um circuito muito sinuoso, curvas mais lentas e curvas para os dois lados. Então realmente o piloto fica jogando de um lado para o outro e ele está com o cotovelo e o joelho todo machucado. Ayrton Senna está aí. O Christian está logo atrás dele. O Senna está numa volta lenta, o Christian vinha marcando tempo. O Senna abriu no S para o Christian passar. O Christian, se você levar em consideração que ele foi 26º no treino oficial de ontem, 26º no livre de hoje, 18ª posição, está ótima para o Christian. Que largou em 20º na África, em 17º no México. Está ali mantendo a sua média. O Ayrton está numa volta bem lenta. Vem de aquecimento. Na frente dele está a Dallara do Martini. Ele que parou no box depois de fazer o terceiro melhor tempo. Ayrton Senna, 1:17.903. Fez ajustes no carro. Trocou os pneus e agora está de volta. Abrindo o tempo, Ayrton Senna. Vamos acompanhar com expectativa. 1:17.9. É o melhor tempo do Ayrton. A Williams também voltou. Ele está na terceira colocação do grid. Passa numa primeira parcial alta. 2.945. A 275 por hora. No final da reta oposta. Vem aí pro laranjinha o Ayrton Senna. Chegando ao ponto de mais uma parcial em relação ao tempo do Mansell, ele está virando muito alto. Já não é volta para você considerar essa do Ayrton Senna. Até pela diferença. Abrir mais uma, pode agora começar a acelerar. Veja o Mansell colocando luva já de capacete, se preparando para voltar. Enquanto o Senna pode agora pegar ritmo, pegar embalo, acelerar forte e entrar com tudo na reta dos boxes para abrir mais uma volta. Aí vem ele, pertinho de você. Essa volta nem considera. Agora vai o Senna. Saiu do retão, faz o S. O S do Senna. Da curva do Sol ele parte para a reta oposta. E vem com tudo. 295 por hora. Agora bem melhor. Mais 0.662 em relação ao Mansell. Pode vir um tempo bom aí de Ayrton Senna. Passa pela curva do Pinheirinho. Com mais 2.8. Ayrton faz o bico do pato. 2.8 já é uma diferença grande. Até mesmo para se pensar em relação ao Ricardo Patrese, que está na pista de volta. Junção, subida dos boxes. Para ele entrar na reta. Olha o tempo do Mansell aí, o tempo da pole. O Senna já vai para 19, 20. Faz um tempo longe do seu melhor tempo mesmo. O Ricardo Patrese que está de volta à pista com o carro reserva. O carro que é do Mansell, o Mansell cedeu para o Patrese. O Mansell está aí, ó, observando tudo. Ver se alguém chega perto dele.
alguma coisa não deu certo, ou na volta do Senna, ou em alguma modificação que ele tenha feito no carro. Porque realmente ele virou numa volta que não teve nenhum tráfego, foi um momento muito bem escolhido, ele virou um tempo muito ruim. Veja Ricardo Patrese. Ele que continua em segundo lugar. Patrese que já virou em 1:16. Já fez uma boa volta, Ricardo Patrese. 1:16,894. Ricardo Patrese melhora bastante. Vai para casa de 1:16. Voltou bem o italiano. Hoje em Supercine, ET, o extraterrestre. A maior bilheteria da história do cinema. Hoje em Supercine. Vem o Patrese, ó. Mais 6 décimos apenas. Tem 168 milésimos. A diferença precisa entre os dois. Vai pegar um pouquinho de tráfego aí pela frente. Mas um ponto em que dá para ele se livrar sem problemas, sem comprometer a volta. Vai para completar o Ricardo Patrese, acompanhe. Lá entrou agora. E fez um tempo pior do que o que ele já conseguiu. Ele que já fez 1:16, agora volta a virar na casa de 1:17. E o Nigel Mansell está se preparando também, está para voltar, está voltando. Já voltou, saiu do box e está voltando. Nigel Mansell é o pole por enquanto, com um tempo de 1:15,703. Ninguém chegou nem perto, nem ele próprio, que ontem achava que dava. Patrese é o segundo, aí está, 1:16,894. Ayrton Senna, você está acompanhando aí, é o terceiro colocado, 1:17,902. Michael Schumacher mantém a quarta posição, com Alesi em quinto e Pierluigi Martini segurando aí a sua Dallara na sexta colocação. Berger aparece em sétimo com o Karl Wendlinger, o austríaco piloto da March, em oitavo lugar. As posições dos outros brasileiros. O Fittipaldi, o Christian Fittipaldi, está em 19º lugar. E o Gugelmin continua em 27º lugar. Aí você tem Brandon, Butsen, Capelli, Modena, De Cesaris, Alboreto, Comar, Leto, do 9º ao 16º, nesse treino oficial que vai definir o grid para o Grande Prêmio do Brasil. Quem não conseguiu até agora melhorar o tempo de ontem é porque realmente teve problema no carro. E do total de pilotos na pista, apenas 8 não conseguiram. A prova de que a pista está bem melhor hoje do que ontem. E entre os primeiros colocados, apenas o Mansell não conseguiu. O Mansell e o Schumacher que não conseguiram. O primeiro e quarto colocados. O Senna vem saindo do oeste. Vai completar mais uma volta ao brasileiro. Agora confira aí do 17º ao 24º. Gruelar, Gachot, Christian, Tarquini, Morbidelli, Hakkinen, Suzuki e Katayama. Todo o panorama para você de como está sendo desenvolvido o treino. Olha a velocidade do Senna. Acompanhe. Saiu, deu uma escapadinha e uma balançadinha na traseira. Vai agora a 280 por hora, chega a 290, vai para 300. 307 para completar a volta. 307 por hora a velocidade de Ayrton Senna. Isso é que é pisar. Hoje, 4 da tarde, mais esporte na Globo. Campeonato Brasileiro ao vivo. Cruzeiro e São Paulo para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Rio e Minas estarão acompanhando Botafogo e Paysandu. Maurício Gugelmin melhora. Maurício Gugelmin vai para a 24ª posição. Está no grid. 1:20,758 o tempo do Gugelmin. O Gugelmin ainda tem possibilidade de melhorar bastante, porque o seu companheiro de equipe, Stefano Modena, está virando 1:19,3. Quer dizer, uma diferença de 7 décimos entre os dois. E nas duas provas anteriores, no México e na África do Sul, o Gugelmin sempre esteve na frente do Modena, disputando depois posições ali, mas sempre bem colocado. E o Gugelmin, com o potencial demonstrado pelo carro ontem, ele esperava ficar nada mais, nada menos que entre os 6 primeiros colocados. Nigel Mansell está virando de novo. Em relação
a Jordan, o Modena, que inclusive não conseguiu largar na primeira prova na África do Sul, acho que percebeu que o negócio era duro. Ontem, 5 e pouco da tarde, 5 e 15 da tarde, o Modena estava no boxe. Olha o Mansell. Olha o Mansell. Toda a velocidade de dentro da Williams de Nigel Mansell. O Senna foi pro boxe. O Mansell está andando. Vai com ele. E tá mais rápido, hein? Mais rápido do que o Mansell. O Mansell. É o leão mais rápido que o Mansell. O giro do motor, a mudança de marcha suave, o câmbio semiautomático, a suspensão eletrônica, a tecnologia da Williams na mão de Nigel Mansell. Ele vem para completar uma volta. Passou de 1,16. 1,16,091. Ficou mais perto agora do seu melhor tempo, o Nigel Mansell. Nessa volta que você curtiu com detalhes. Até a metade da volta ele conseguiu tirar a diferença em relação ao tempo da pole que já é dele. Depois é que não deu certo, quer dizer, o carro não desenvolveu uma parte mais rápida do circuito. Maurício Gugelmin está na pista, você reparou? E aí a McLaren do Berger, veja o Berger. A Footwork foi quem foi para a grama, enquanto o Berger está aí com a McLaren. O Ayrton está no box. Berger que está com a 7ª colocação. Está bem lento o Berger. O Berger na pista, o Senna no box e lá pertinho do tricampeão, o repórter Luiz Fernando Lima. Esse é aquele momento em que a eletrônica realmente tem que funcionar. Os técnicos da Honda estão ali com computadores ligados, acoplados ao carro, analisando todas as consequências dessas últimas voltas de Senna. Ele ainda está dentro do carro, um sinal de que pretende voltar à pista. Os técnicos estão ali atrás agora apenas conferindo as informações que eles podem tirar. Nesse momento o carro vai ser abastecido novamente. Você vê ali um tanque de combustível de 5 litros de capacidade daquele tanque. Portanto, Senna vai voltar para dar poucas voltas e tentar realmente, talvez numa volta excepcional, melhorar o tempo dele. Kleber. Muito bem, Luiz Fernando. Senna, você viu ali dentro do carro se preparando. A equipe Benetton está na pista e o treino já vai para 52 minutos. Faltam 8 minutos, portanto, para o final do treino, para a volta do Ayrton e essas poucas voltas que o Luiz Fernando Lima falou. Nigel Mansell na pista, no box, mais informações. Informação total para você na Globo. Roberto Cabrini. Maurício Gugelmin acaba de voltar para a pista. Os mecânicos da Jordan estão completamente desesperados. Eles não conseguem ajustar o carro de Maurício, que continua com sérios problemas de equilíbrio. Sérios problemas de equilíbrio no carro, então, de Maurício Gugelmin. Era o superaquecimento do motor Yamaha, agora o equilíbrio do carro. Que parece que tem a ver também com o motor. E tem a ver principalmente com aquele problema do solo, que não estava conseguindo chegar. Eu expliquei agora há pouco para vocês que ele estava tocando no solo uma vez só com o chão do carro, de um lado só. E ao contrário do companheiro do Stefano Moda, como é normal que o carro toque o chão todo no solo. Agora, isso realmente desequilibra o carro e os mecânicos não sabem o que fazer. E o Gugelmin continua arriscado a perder uma posição no grid. Ele agora é o 25º colocado, quer dizer, ele é o penúltimo com posição no grid. Atrás dele tem o Chiesa com 1,20,8, o Gugelmin tem 1,20,7. E o Johnny Herbert, que pode roubar o lugar dele, tem 1,20,8 também. Quer dizer, tem 1/100º atrás do Chiesa. Você viu o Berger voltando para o box, acompanha agora o Ayrton Senna, que continua dentro do carro. Mais detalhes ali estão sendo conferidos no carro do Ayrton, para que ele volte e tente aí voltas rápidas no final do treino. O Berger é quem sai correndo do carro, vai trocar de carro provavelmente para tentar e também melhorar sua posição. Olha ele chegando em outro carro, o Berger.
Quer dizer, a McLaren está esbanjando opção para os pilotos. Sai de um carro, vai para o outro. E o Maurício Gugelmin, 25º colocado até agora no grid. Vamos acompanhar essa volta do brasileiro Maurício Gugelmin. Tinha uma expectativa muito boa. Ele tem 1:20.7. Tinha uma expectativa boa de ficar entre os 6, entre os 8 melhores na largada. Está tendo um dia difícil o Maurício Gugelmin. Está com uma Lotus à sua frente. Veja o Gugelmin. Vamos para a volta dele. Vai para completar 1 minuto. Depois de sair do mergulho, pega a curva da junção. Vai agora para a subida dos boxes. E nós vamos conferir o tempo da Jordan de Maurício Gugelmin. Vai ficar para lá de 1:21. Tempo ruim, não consegue realmente melhorar o Maurício. Ele ainda está no grid com 20.758. Mas para garantir mesmo, ele precisaria fazer pelo menos um 20.6. Senna saindo para mais uma tentativa. Luiz Fernando Lima. Senna voltou para a pista, a McLaren vai jogar agora suas últimas cartadas nesses minutos que faltam. Enquanto isso, o Gerhard Berger também vai voltar para a pista, mas com o carro velho. Você viu o carro velho de Gerhard Berger sendo acertado e o Senna saindo aí com o carro novo para mais uma tentativa. Berger que já andou com o velho, com o novo e volta a andar com o velho agora neste treino oficial. Parece que está se dando melhor ainda com o modelo antigo, o MP4/6, o Gerhard Berger. O Senna está com o MP4/7, o novo modelo. E os dois na pista. O Senna que você vê aí e o Berger saindo do box. O Senna, se optar realmente por correr com o carro novo, ele estará atendendo a uma reivindicação do Ron Dennis. O Senna ontem chegou a solicitar a equipe realmente para que treinasse e corresse com o carro antigo, para garantir pontos no campeonato enquanto se desenvolve o carro novo. Agora o Ron tem a filosofia de que realmente é hora de colocar o novo, esquecer do velho e partir para o desenvolvimento desse carro. O Ayrton Senna saiu do treino de ontem à tarde realmente muito contrariado. Também ficou até o começo da noite em Interlagos, ele e o Berger conversando com os técnicos, ajudando ali no acerto dos carros. Enquanto o Patrese está aí saindo do carro, já parece que deu por encerrada a sua participação no treino. Gugelmin melhora em 23º tempo de Maurício Gugelmin. O Ayrton Senna está aí com o carro novo, ele que saiu criticando ontem o carro, mas dizendo, por exemplo, que achou o câmbio 100% eficiente. Ele abre a volta. Nós estamos com 57 minutos de treino. Faltam 3 minutos para o final do treino que vai definir o grid. E lá no box, a informação da Globo com Roberto Cabrini. Pois não, aqui está Ricardo Patrese, que praticamente deu por encerrado o treinamento, né? Why did you stop practicing? What's happening with your car? O que está acontecendo com o seu carro? Just check my car, I finished because I used my two-stepper, so was no point to stay out. It's not working. It's not working, you don't know exactly what's happening. No problem, I just stopped. Ele disse que o carro parou de funcionar e ele não consegue entender o que aconteceu. Contrariado o Ricardo Patrese aí nessa entrevista para o Roberto Cabrini. Olha o Ayrton Senna e o Nigel Mansell se complicando, se enroscando todo. E o Mansell foi direto para o muro. Veja a imagem de dentro do carro de Nigel Mansell. Direto para o muro, o Nigel Mansell, ele tentava a ultrapassagem no final do treino. A coisa de 2 minutos para o final do treino. Veja onde foi o acidente. Veja onde foi o acidente. Exatamente ali no Bico de Pato, onde os pilotos se enroscaram ali. Mas o Mansell sendo retirado do carro, dizendo que está tudo bem, mas está meio mancando. O britânico Nigel Mansell.
outra expressão de quem sentiu o gol. Vamos acompanhar. Tentativa de ultrapassagem por fora do Mansell. Ele perde a aderência, perde o controle, fica muito junto um do outro, não houve toque, não houve nada. O Mansell é que tentou fazer a ultrapassagem e acabou indo direto para o muro. Realmente não houve o toque, só que o Mansell estava por fora, o Ayrton fez a tomada normalmente, quer dizer, o Mansell ficou sem pista, vocês viram ele freando todo, o pneu travando ali, e ele perdeu a aderência e foi para a grama e, consequentemente, para o muro, que naquele ponto é muito próximo, até porque não é um lugar onde se bate normalmente. Estamos com 59 minutos e meio para o final do treino. Apenas 30 segundos para o final do treino. E o Nigel Mansell acaba se acidentando no final. As bandeiras já estão sendo sinalizadas. O carro já está na pista para o encerramento do treino. O carro... Olha de novo o acidente, ó. Os dois travam, o Senna faz o traçado. O Mansell sai completamente do normal e vai direto para o muro. A bandeira branca, o carro de socorro na pista. Veja agora aí a imagem de dentro do carro do Mansell como aconteceu. Você teve a visão total. O Mansell perde o controle da Williams, trava, mas está fora de qualquer condição de fazer a volta. Esse é o carro de rápida intervenção, desce o Dr. Sid Watkins, o mesmo que atendeu o Ayrton Senna no acidente no México. Que o Nigel Mansell ficou ali com o jeito de quem estava sentindo a perna e ele ficou no local do acidente, veja. O Mansell está debruçado no muro, parece que sentindo, realmente sentindo o inglês Nigel Mansell. Conversando agora com o Dr. Sid Watkins. Também ficou bravo o Nigel Mansell. Tem uma coisa, né? O Mansell é o conhecido chorão em casos assim, em casos de sair mancando de dentro do carro. Agora ele tem um problema desde que ele se machucou jogando futebol na Espanha no ano passado. Agora, a grande preocupação mesmo da equipe Williams é com os carros para amanhã. Vocês viram agora há pouco o Patrese reclamando com o Roberto Cabrini que o carro dele parou de uma vez, não sabia o que tinha acontecido. Você vê agora na imagem aérea de novo como aconteceu. Olha aí, o Mansell vai por fora, ele fica sem pista, freia e o carro com uma roda na grama é suficiente para perder totalmente a aderência. Então eu dizia, o Patrese está com problema no carro, que ele não sabe por que apagou, e agora o Mansell bateu um carro. Quer dizer, é muito trabalho na equipe Williams de hoje para amanhã. Amanhã no treino do warm-up, no treino de aquecimento, em apenas meia hora eles vão ter que ajustar esses carros para a corrida. Olha, e o Gerhard Berger, que voltou para a pista com o carro velho dele, conseguiu fazer o quarto tempo. Veja o Ron Dennis. Satisfeito o Ron Dennis pela situação. O Berger consegue no final do treino fazer a quarta colocação e mantém então assim as duas McLarens na segunda fila. Mansell e Berger na frente. Mansell, pole, Patrese em segundo. Continua o tempo de Mansell, o tempo de ontem, 1:15.703. Com 1:16.8, o segundo melhor tempo de Ricardo Patrese. Mas com problemas no final de treino para os dois carros da Williams. Na segunda fila, Ayrton Senna com 1:17.902 e Gerhard Berger, que virou em 1:18.418 na sua melhor volta. Confira aí agora. Mansell, Patrese, Senna, Berger. A terceira fila fica para Michael Schumacher, da Benetton, e para Jean Alesi, da Ferrari, que consegue classificar bem o seu carro na sexta posição do grid. A sétima para Martin Brundle, o outro piloto da Benetton, e a oitava para Pierluigi Martini. Aí vem Carl Wendlinger, Thierry Boutsen, Ivan Capelli, Stefano Modena, Andrea De Cesaris, Michele Alboreto, Enrico Mas e JJ Leto, do 9º ao 16º. Agora os brasileiros. Bruylat em 17º, Gachon em 18º, Tarquini em 19º. Aparece Christian Fittipaldi em 20º, Maurício Gugelmin em 21º, garantindo assim os dois brasileiros posição no grid. Aguri Suzuki é o 22º, Morbidelli é o 23º, Mika Hakkinen é o 24º. Não foi bem a Lotus. Olha o Ayrton Senna voltando para o box depois da terceira posição conquistada neste grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil, amanhã a partir da 1 da tarde. Completando o grid então, nós temos o John Herbert, que conseguiu a 26ª posição,
vai largar e o Katayama em 25º. Estão fora do Grande Prêmio do Brasil Andrea Chiesa, da Fond Metal, o Paul Belmondo, da March, e as duas Brabham, o Van der Poel e o Amati. Ayrton Senna sai da McLaren, a Brabham com a Amati e o Van der Poel fora está seriamente ameaçada de ir para a pré-classificação, só o detalhe. Ayrton Senna sai da McLaren, vai tirando o capacete e então comemora aí um terceiro lugar. Andrea Chiesa, Belmondo, Van der Poel e Giovanna Amati estão fora do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Ficaram com a 27ª, 28ª, 29ª e 30ª posição. Um passeio aí pelos boxes de Interlagos. Passamos pela McLaren, faz a segunda fila. Aí a Williams, que vai ficar com a pole position de Nigel Mansell e com a segunda posição de Riccardo Patrese. Amanhã, 13h, a largada. Durante todo o dia na programação da Globo, você vai conferir os detalhes, todas as informações sobre o Grande Prêmio do Brasil. Mais uma vez, a principal cena, afinal de contas, do treino. Quando o Nigel Mansell tenta ultrapassar por fora o Ayrton Senna, acaba colocando o pneu traseiro na grama, perde a aderência, perde o controle e bate no muro. Mansell e Patrese na primeira fila, Senna e Berger na segunda, Schumacher e Alesi na terceira fila, são os 6 primeiros do Grande Prêmio. Christian Fittipaldi vai largar na 20ª posição e Maurício Gugelmin na 21ª posição. Agora a pista tranquila, a pista vazia e a movimentação nos boxes. Daqui a pouquinho você vai ficar com o Esporte Espetacular e logo depois os melhores momentos do Oscar 92. No Esporte Espetacular muito mais de Fórmula 1 e depois os melhores momentos do Oscar 92. Globo e você, tudo a ver. Novas imagens ao vivo de Interlagos. Terminou neste instante o treino oficial que definiu o grid para o Grande Prêmio do Brasil. Nigel Mansell confirmou a pole position. Riccardo Patrese é o segundo colocado. Ayrton Senna melhorou muito da 9ª posição de ontem. Ele vai ser o terceiro no grid. E ao lado dele, Gerhard Berger, fazendo uma segunda fila toda da McLaren. Schumacher é o quinto, Alesi o sexto. Os brasileiros, Christian Fittipaldi ficou em 20º lugar, Maurício Gugelmin em 21º. No Esporte Espetacular vai ter muita Fórmula 1 aqui de Interlagos, Fernando Vanucci.